Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Eu sou o Reginaldo Prado, estou com você aqui no nosso informativo Canal 10 e essas são as manchetes do dia 9 de julho de 2015. Manchetes desta quinta-feira para você. Porque o Estado de São Paulo decreta feriado nesta data, que foi a Revolução Constitucionalista, porque os paulistas eram contra o governo de Getúlio Vargas. Um programa especial sobre o assunto você confere em 2 minutinhos aqui no seu informativo Canal 10. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias, açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Posto Boa Vista, a máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa loja de conveniência, aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga. Posto Boa Vista. Agora com a novidade: gasolina original premium, com autoquitanagem, que deixa seu carro muito mais potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. Antes de nós iniciarmos hoje a nossa edição, essa aula de história neste feriado especial, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao nosso querido amigo, ao nosso colega, ao nosso colaborador, o nosso ilustre colega Jerry Falcão. Ele que tanto colaborou para que nós distribuíssemos este panfleto que vai estar a partir de amanhã, sexta-feira, em todo o comércio de Fernandópolis. Como você nos sintoniza? Os internautas já estão tendo acesso através do nosso site, através do nosso portal, através do Facebook, mas as pessoas que não têm acesso à internet terão acesso a este panfleto. Vai ficar muito mais fácil você assistir a primeira TV de Fernandópolis diretamente do seu celular, diretamente do seu iPhone, iPad, iPod, enfim, todos os seus aparelhos móveis e também o seu computador. O nosso sinal ficou ainda melhor, a nossa definição ficou 100% e você pode agora conferir todo o nosso trabalho, não só no seu televisor, você que costumavelmente nos assiste pelo Canal 10 vai poder também nos ver agora também através do seu celular, do seu iPhone, iPad, iPod, do seu notebook, do seu desktop, do seu tablet também, enfim, os seus aparelhos eletrônicos, porque hoje a sociedade mudou e você pode nos assistir onde você estiver, em qualquer parte do mundo que você estiver. E isso foi possível, esse panfleto foi possível, esses 15 mil panfletos foi possível através da nossa colaboração, da colaboração dada pelo nosso querido amigo Jerry Falcão. Então a você, Jerry, o nosso abraço, o nosso carinho, em nome de toda a equipe do nosso Canal 10, do Edler, de todos os nossos colaboradores aqui. Você é um grande parceiro nosso, você é um grande amigo e você sabe do respeito que nós temos por você, ok? Jerry, um grande abraço
E agora nós vamos iniciar a nossa edição de hoje, olha, falando sobre o que é este feriado. Você vai ficar sabendo neste programa especial que começa agora. Desde 1997 é lei. Todo dia 9 do mês de julho é feriado civil no estado de São Paulo. O motivo? A celebração da data magna do estado, em memória ao dia em que o povo paulista pegou em armas para lutar pelo regime democrático no país, deflagrando a Revolução Constitucionalista de 1932. A data garante folga, hoje, dia 9 de julho, a todos os funcionários públicos estaduais, salvo aqueles em regime extraordinário, como profissionais das áreas de saúde e segurança. Empregadores da iniciativa privada têm a liberdade de adotar ou não o feriado. O caminho para a criação do feriado surgiu como uma lei federal que dispõe sobre feriados estaduais. A Lei Federal 9.093, de 12 de setembro de 1995, sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, definiu que a data magna de cada estado da nação fosse transformada em feriado civil. Assim, cada unidade da federação teve liberdade para escolher qual dia do ano deveria ser guardado. No caso de São Paulo, o dia escolhido foi dia 9 do mês de julho. A data foi oficializada pelo projeto de lei número 710/1995, do deputado estadual Guilherme Gianetti. Aprovada pela Assembleia Legislativa, o PL deu origem à Lei Estadual número 9.497, de 5 de março de 1997, sancionada pelo governador Mário Covas. Por se tratar da lei estadual, o feriado não requer manutenção através da legislação específica, como a assinatura de um decreto renovando-o ano após ano. Por que 9 de julho? A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um movimento armado ocorrido entre julho e outubro de 1932 e tinha por objetivo a derrubada do governo do presidente Getúlio Vargas. Ele havia assumido o poder no ano de 1930. Com o governo provisório, mas de amplos poderes, Vargas fechou o Congresso Nacional, aboliu a Constituição e depôs todos os governadores. Insatisfeita, a população iniciou protestos e manifestações, como a do dia 23 de maio, que terminou num conflito armado. A Revolução, então, acabou eclodindo no dia 9 de julho de 1932, sob o comando dos generais Bertolo Klinger e Isidoro Dias. O levante se estendeu até o dia 2 de outubro de 1932, quando os revolucionários perderam para as tropas do governo. Mais de 35 mil paulistas lutaram contra 100 mil soldados de Getúlio Vargas. Cerca de 890 pessoas morreram nos combates. Getúlio Vargas permaneceu no poder até 1945, mas já em 1934 era promulgada uma nova Constituição, dando início a um processo de democratização, sinal de que o sangue paulista não foi derramado em vão. A Revolução Constitucionalista de 1932, Revolução de 32 ou Guerra Paulista, foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo, Brasil, entre os meses de julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. Foi uma resposta paulista à Revolução de 1930, a qual acabou com a autonomia de que os estados gozavam durante a vigência da Constituição de 1891. A Revolução de 1930 impediu a posse do ex-presidente, atualmente denomina-se governador, do estado de São Paulo, Júlio Prestes, na presidência da República e derrubou o poder do presidente da República, Washington Luiz, colocando o fim da República Velha. Invalidando a Constituição de 1891, é instaurado o governo provisório chefiado pelo candidato derrotado das eleições de 1930, Getúlio Vargas. Atualmente, o dia 9 de julho marca o início da Revolução de 1932. É a data cívica mais importante do estado de São Paulo e feriado estadual. Os paulistas consideram a Revolução de 1932 como sendo o maior movimento cívico de sua história. A Lei 2.430, de 20 de junho de 2011, inscreveu os nomes de Martins, Miragaia,
Drauzio e Camargo, o MMDC, Heróis Paulistas da Revolução Constitucionalista de 1932, no livro dos Heróis da Pátria. Foi a primeira grande revolta contra o governo de Getúlio Vargas e o último grande conflito armado ocorrido no Brasil. No total, foram 87 dias de combates, de 9 de julho a 4 de outubro de 1932, sendo os últimos 2 dias depois da rendição paulista, com um saldo oficial de 934 mortos, embora estimativas não oficiais reportem até 2.200 mortos, sendo que numerosas cidades do interior do estado de São Paulo sofreram danos devido aos combates. São Paulo, depois da Revolução de 32, voltou a ser governada por paulistas e 2 anos depois, uma nova Constituição foi promulgada, a Constituição de 1934. Na primeira metade do século XX, o estado de São Paulo vivenciou um acelerado processo de industrialização e enriquecimento devido aos lucros das lavouras de café e à articulação da política do café com leite. Por essa política, criada pelo presidente da República Campos Salles, se alternavam na presidência da República políticos do estado de São Paulo e de Minas Gerais, os estados mais ricos e populosos da União. No início de 1929, o governador Washington Luiz, ao nomear o paulista Júlio Prestes, apoiado por 17 estados, preteriu a vez de Minas Gerais no jogo da sucessão presidencial, rompendo a política do café com leite que vinha sendo aplicada desde o governo de Afonso Pena, que foi de 1906 a 1909, que substituiu os paulistas Rodrigues Alves na presidência da República. De acordo com este revezamento, Minas Gerais e São Paulo, na presidência da República, o candidato oficial em 1930 deveria ser um mineiro, que poderia ser o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, ou o vice-presidente da República, Fernando de Melo Viana, ou ainda o ex-presidente Arthur Bernardes, entre outros próceres políticos mineiros. Porém, Washington Luiz, depois de consultar os 20 presidentes de Estado, em julho de 1929, recebeu o apoio de 17 deles a Júlio Prestes, o que o indiciou e indicou como candidato oficial à presidência da República nas eleições marcadas para o dia 1 de março de 1930. Minas Gerais, então, rompe com São Paulo, une-se à bancada gaúcha no Congresso Nacional e promete apoio a Getúlio Vargas se este concorresse à presidência. Em setembro de 1929, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba formaram a Aliança Liberal, lançando Getúlio Vargas à presidência e João Pessoa da Paraíba à vice-presidência. Apoiavam Getúlio também o Partido Democrático de São Paulo, parte das classes médias urbanas e os tenentes, que defendiam reformas sociais e econômicas para o país. Os outros 17 estados da época apoiaram Júlio Prestes. Neste momento, setembro de 1929, já era percebido em São Paulo que a Aliança Liberal e uma eventual revolução visavam especificamente São Paulo. Nos debates na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em 1929, se dizia abertamente que, se a Aliança Liberal não ganhasse a eleição, haveria uma revolução. Tendo o senador estadual de São Paulo, Cândido Nazianzeno Nogueira de Mota, denunciado profeticamente na tribuna do Senado do Congresso Legislativo do Estado de São Paulo, em 24 de setembro de 1929, que a guerra anunciada pela chamada Aliança Liberal não é contra o senhor Júlio Prestes, é contra o nosso Estado de São Paulo. E isso não é de hoje. A imperecível inveja contra o nosso deslumbrante progresso, que deveria ser motivo de orgulho para todo o Brasil. Em vez de nos agradecerem e apertarem em fraternos amplexos, nos cobrem de injúrias e nos ameaçam com pontas de lanças e patas de cavalo. Em meio à grave crise econômica, devido à Grande Depressão de 1929, que derrubara os preços do café, Júlio Prestes, que era membro do Partido Republicano Paulista, foi eleito presidente no dia 1 de março de 1930, vencendo em 17 estados e no Distrito Federal, mas não tomou posse. Apesar da grande votação nos 3 estados aliancistas, Getúlio Vargas foi largamente derrotado. Júlio Prestes, em São Paulo, teve 91% dos votos válidos. A ala mais radical da Aliança Liberal resolve pegar em armas e usa o assassinato de João Pessoa em julho de 1930 como estopim do movimento.
O crime não teve motivos políticos, mas foi usado como tal, cujo impacto emocional deu novo ânimo aos oposicionistas derrotados. Cresce o apoio popular e os preparativos do golpe foram levados adiante e com rapidez, pois se aproximava o momento da posse de Júlio Prestes. Em 3 de outubro de 1930, estoura a insurreição. Os rebeldes tomam os 3 estados que irradiaram a Revolução, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, e rumam para a capital federal, então Rio de Janeiro. Comitiva de Getúlio Vargas ao centro, fotografada por Claro Jansson durante sua passagem por Itararé, em São Paulo, a caminho do Rio de Janeiro, após a Revolução de 1930. Em 24 de outubro de 1930, um golpe militar liderado por comandantes militares do Rio de Janeiro depõe Washington Luiz e entrega, em 3 de novembro de 1930, o poder a Getúlio Vargas. Vitoriosa a Revolução de 1930, Getúlio Vargas foi nomeado chefe do governo provisório e põe fim à supremacia política de São Paulo e Minas Gerais no governo federal. Entre outras ações, anistiou os rebeldes das revoluções de 1922 e 1929, modificou o sistema eleitoral e criou o Ministério do Trabalho. Getúlio tomou posse, instalando no Brasil uma ditadura, suspendeu a Constituição e nomeou interventores em todos os estados, com exceção de Minas Gerais, reforçando o conflito em São Paulo. Dissolveu o Congresso Nacional, os congressos estaduais, câmaras, senados estaduais e as câmaras municipais. Além de medidas de centralização política, outras se seguiram visando ao controle econômico pelo governo central. Os estados foram proibidos de contratar empréstimos externos sem autorização do governo federal. O monopólio de compra e venda de moeda estrangeira pelo Banco do Brasil falo controlar assim o comércio exterior. O governo impõe ainda medidas para controlar os sindicatos e as relações trabalhistas e cria instituições para intervir no setor agrícola como forma de enfraquecer os estados. Júlio Prestes, o presidente Washington Luiz e vários outros apoiadores de Júlio Prestes foram exilados na Europa. E os jornais que apoiavam Júlio Prestes foram destruídos na época que se diziam empastelados. Entre eles, os jornais paulistanos Folha de São Paulo, A Plateia e o Correio Paulistano, e os jornais cariocas A Noite e O País. Getúlio nomeou interventores para o governo dos estados, sendo que para São Paulo foi designado tenente, promovido a coronel pela Revolução de 1930, João Alberto Lins de Barros, o qual a oligarquia paulista tratava pejorativamente como um forasteiro e plebeu, ou ainda como o pernambucano, codinome também adotado, difundido entre o povo paulista. O Partido Democrático, que apoiara Getúlio Vargas em São Paulo, conseguindo para Getúlio 10% dos votos paulistas nas eleições de 1 de março, não conseguiu indicar o interventor federal em São Paulo. Para o comando da 2ª Região Militar de São Paulo, foi designado o general Isidoro Dias Lopes, e para o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, então denominada Força Pública, foi nomeado o Major Miguel Costa. Ambos tinham tentado derrubar o governo paulista na Revolução de 1924. Miguel Costa havia sido expulso da Força Pública por causa de suas ações em 1924. Isidoro Dias Lopes, porém, passaria para o lado dos paulistas para ser um dos comandantes da Revolução de 1932. Após a derrota de São Paulo, em 24 de outubro de 1930, quando triunfou a Revolução de 1930, foi deposto o presidente em exercício de São Paulo, Heitor Penteado, e o Estado passou a ser governo pelo Gabinete dos 40 Dias, tendo o tenente João Alberto como delegado militar da Revolução, formado por próceres do Partido Democrático. O Gabinete dos 40 Dias renunciou devido às pressões dos tenentes, rompendo com João Alberto. A partir da renúncia do Gabinete dos 40 Dias, São Paulo foi governada por interventores federais. Tenente João Alberto Lins de Barros, de 25 de novembro a 1930 até 24 de julho de 1931, como mostra essa foto deste homem que foi realmente o primeiro que assumiu após a Revolução, após a tomada de Vargas. Dá uma olhadinha na foto aí, que vocês podem perceber.
Além de Laudo Ferreira de Camargo, de 25 de julho de 1931 a 13 de novembro de 1931, Coronel Manuel Rabelo Mendes, de 13 de novembro de 1931 até 7 de março de 1932, Pedro Manuel de Toledo, de 7 de março de 1932 até o fim da Revolução de 1932, em 2 de outubro daquele ano. Em 23 de maio daquele ano, Pedro Toledo foi aclamado pelos paulistas governador de São Paulo. Logo depois de vitoriosos a Revolução de 1930, em 6 de novembro de 30, Luiz Carlos Prestes, que conhecia João Alberto do tempo da coluna Prestes, lançou um manifesto onde dizia textualmente: brasileiro, livrai-nos da desonestidade de um João Alberto. Luiz Carlos Prestes e o tenente João Cabanas, um dos chefes da Revolução de 1924 e revolucionário de 1930, no seu livro Fariseus da Revolução de 1932, assim definiu o tenente João Alberto. João Alberto serve como exemplo. Se como militar merece respeito, como homem público não faz jus ao menor elogio. Colocado por inexplicáveis manobras e por circunstâncias ainda não esclarecidas na chefia do mais importante estado do Brasil, revelou-se de uma extraordinária, de uma admirável incompetência, criando em um só ano de governo um dos mais trágicos confusionismos de que há a maioria na vida política do Brasil, dando origem a um grave impasse econômico, déficit de 100 mil contos, e a mais profunda impopularidade contra a Revolução de Outubro, e ter provocado no povo paulista um estado de alma equívoco e perigoso. Nossa história não registra outro período de fracasso tão completo como o do tenentismo inexperiente. Em 1932, a irritação dos paulistas com Getúlio Vargas não cedeu com a nomeação de um paulista, Pedro Manuel de Toledo, como interventor do Estado, pois tanto este quanto Laudo Ferreira de Camargo, que havia renunciado por causa da interferência dos tenentes do governo, não conseguiam autonomia para governar. A primeira grande manifestação dos paulistas foi um mega comício, na época que se dizia meeting, na Praça da Sé, no dia do aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro de 1932, com um público estimado de 200 mil pessoas, e na época chamado de Comício Monstros. Em maio de 1932, ocorreram vários comícios constitucionalistas. A interferência da ditadura no governo de São Paulo era constante, não se deixando os interventores formarem livremente o seu secretariado, nem do chefe de polícia de São Paulo, Pedro de Toledo, não governava de fato as interferências de Miguel Costa, Oswaldo Aranha, João Alberto Lins de Barros, Manuel Rabelo e Pedro Aurélio de Góes Monteiro eram constantes. O político Paulo Nogueira Filho descreve João Alberto Lins de Barros e Miguel Costa como pessoas que se arvoraram como donatários de São Paulo. Júlio Prestes acreditava, já em 1931, que a situação da ditadura estava se tornando insustentável e declarou no exílio em Portugal: o que não compreendo que uma nação como o Brasil, após mais de um século de vida constitucional e liberalismo, retrogradasse para uma ditadura sem freios e sem limites como essa, que nos degrada e nos enxovalha perante o mundo civilizado. No próximo bloco, o hino da Revolução Constitucionalista e um documentário com entrevistas com os ex-combatentes deste marco histórico. Em 2 minutinhos você vai conferindo, porque agora nós vamos falar do Disque Paz, né? Olha, você que está me ouvindo neste momento, olha, você está com desânimo, você está com tristeza, Disque Paz. Disque Paz é uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você vai ligar neste número 3462-3227. Todos os dias, uma nova mensagem para você. Não precisa nem falar que dia é hoje, né? Hoje é dia da Revolução Constitucionalista e, como a gente já anunciou, daqui a pouquinho nós vamos continuar aqui apresentando um documentário muito bom a respeito, inclusive com entrevista com os ex-combatentes. Nós voltamos em 2 minutinhos. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria,
feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Peixoto Flex, Peixoto Extra e Peixoto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Peixoto. Posto Boa Vista. A máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa loja de conveniência. Aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga. Posto Boa Vista. Agora com a novidade. Gasolina original premium. Com alta octanagem. Que deixa seu carro muito mais potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. E vamos assistir agora, olha só, ao hino paulista da Revolução Constitucionalista. Vamos ouvir.
conosco marcha a vitória, marchemos cheios de glória, conosco marcha a vitória. O saldo desta guerra, que durou 3 meses, foi de 830 homens mortos, ou seja, o dobro de brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. Fuzis, baionetas e canhões foram usados neste verdadeiro massacre. Momentos de angústia e dor, mas sobretudo coragem e idealismo. Até 1930, as oligarquias dominavam a situação política no Brasil. Em São Paulo, encontrava-se a mais forte delas, a do café. Minas ficava conhecida como a maior produtora de leite. Daí, a conhecida denominação República do Café com Leite. Na época, o termo café com leite era utilizado para designar o revezamento entre São Paulo café e Minas Gerais gado leiteiro, na ocupação da presidência da República. O presidente Washington Luiz decidiu acabar com esse revezamento e indicou como candidato à sua sucessão Júlio Prestes, presidente do estado de São Paulo. Esse e tantos outros fatores levaram à Revolução de 30. Em 1930, foi instalado o governo provisório com Getúlio Vargas no poder. Instituições legislativas como o Congresso Nacional e as câmaras municipais foram extintas. A Constituição de 1891 foi anulada. Com essa atitude, o governo alegou a necessidade de uma reorganização, maior centralização política, entre outros. Assim, o país iria se modernizar e teria uma rápida normalização em termos democráticos. À medida que os meses passavam, a normalização não voltava e não havia uma convocação para uma Assembleia Constituinte. Por outro lado, as oligarquias de São Paulo se sentiam prejudicadas em relação a deixarem o centro do poder, por 2 motivos. Não controlavam mais as decisões em termos federais e em termos de Estado havia um interventor indicado por Getúlio Vargas, um homem de sua confiança, mas que não correspondia aos anseios dessa oligarquia. Vargas, com sua política centralizadora, desagradou e atingiu as oligarquias e as elites do estado de São Paulo. Eleições e o fim do governo provisório foram reivindicados pelos liberais. Era possível encontrar, dentro dos grupos articuladores da Revolução de 32, cafeicultores e empresários, não havendo oposição entre eles. 32 tem as suas raízes nesse cerceamento de poder. E em busca do seu espaço perdido, esses grupos de São Paulo, os cafeicultores, industriais, vão mobilizar as camadas populares no sentido de reivindicar uma Constituição e uma volta à normalidade democrática. De fato, era uma reivindicação legítima, só que ligada também a esse objetivo de volta ao poder. Isso levou a uma intensa mobilização da população. 200 mil trabalhadores fizeram greve. Em São Paulo, contra Vargas, empresários e latifundiários protestaram unidos. Um comício realizado no dia 23 de maio do mesmo ano, organizado pela Frente Única Paulista, que tinha como objetivo uma nova Constituição para o Brasil, acabou de maneira trágica. Tiros de fuzil, submetralhadoras e revólveres foram disparados. Morreram 4 estudantes: Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo de Camargo Andrade. Euclides Bueno Miragaia era de São José dos Campos. Dia 29 de novembro de 1911, 20 de novembro de 1911. E ele faleceu dia 23 de maio de 1932, né, com a Revolução de 32. Ele era estudante de Direito,
estudava no Largo São Francisco e trabalhava durante o dia com o pai, o tio Juca Miragaia, que era dono de cartório em São Paulo. E ele, como todo estudante, ele era fanático por uma democracia, por um Estado de direito aqui no país, né? E no dia 23 de maio, ele tinha um comício na Praça da República e ele e uns colegas se dirigiram para lá. E ele soube que num dos prédios tinha uns... Da parte do Getúlio, né? Tinha uns que eram a favor da ditadura, que eles não gostavam, e eles se encaminharam para o prédio, mas ao entrar no prédio, lá de cima foram metralhados. E ele tombou ali mesmo, sabe? Ele era um líder no meio dos estudantes, né? Líder revolucionário, porque ele era danado, tinha 21 anos quando ele faleceu. Embora minoria, os estudantes eram forças importantes, agitavam a população e a eles se uniam trabalhadores, comerciantes. A morte dos estudantes jovens, que de alguma maneira estão ligados à ideia de martírio, à repressão de jovens que representavam o futuro do país, sensibilizou a opinião. Nesse sentido, a morte do Miragaia e dos demais estudantes foi um catalisador dessa tensão que reverberou numa organização quase espontânea de adesão das pessoas das mais diversas camadas sociais à revolta. Mas é importante frisar que não era uma revolta na medida de ampliar a participação popular. Ela estava ligada aos interesses políticos das elites paulistas que se sentiam cerceadas em relação ao poder. Nesse sentido, as regiões estratégicas, elas acabavam ganhando mais peso. E o Miragaia era da região. Então, a morte dele também reverberou com uma particularidade aqui no Vale do Paraíba. Miragaia fez seu curso primário no Grupo Escolar Olímpio Catão. Quando jovem, foi para São Paulo estudar Direito e lá morreu defendendo seu ideal. Muitos anos se passaram e na cidade de São José dos Campos é homenageado com seu nome em escola, rua e em um monumento situado no Banhado, o cartão postal da cidade. A gente tem muito orgulho dele por ter sido um revolucionário brilhante, estudante brilhante, era um líder dentre os amigos, os colegas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sente uma tristeza muito grande, né? No Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no monumento mausoléu ao soldado constitucionalista, encontram-se os nomes e os restos mortais dos estudantes e dos heróis de 32. As iniciais dos nomes dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo formam a sigla MMDC, símbolo da Revolução Constitucionalista. No próximo bloco você vai conhecer mais detalhes sobre a Revolução de 32. A campanha de mobilização é iniciada. Cartazes convocam as pessoas. Na capital paulista, a imprensa defende a causa dos revoltosos e César Ladeira se torna locutor oficial da Revolução. Santos Dumont deixa uma carta em forma de apelo aos seus patrícios. Um grande número de pessoas se alistou para a luta. Em São José, 2 ex-combatentes relembram a história. Eu me lembro muito bem. Eu estava na porta do regimento, no 6º Regimento de Infantaria. Era para mim vir aqui em São José, que eu era soldado. E de repente um amigo disse, vai para São José, leva uma carta para mim e para o meu cunhado lá. Ah, pois não. Ele entrou lá para dentro para escrever a carta. Quando eu vi, foi só quando tocou formatura geral.
formatura geral e pronto, ele trancou tudo. Também eu tinha o meu terno de flanela, todo, tanta coisa. Cheguei lá dentro, troquei. Antes eu tivesse trocado o terno de flanela, sabe? Aqui. Eu voltei, já passei a mão na minha mochila, e no fuzeiro, tanta coisa, e fui lá para o pátio do regimento. Ali, desculpe a expressão aqui, olha, eu falo a minha moda, viu? Ali começou a nossa desgraça. Quase um mês de combate lá, naquela serra lá. Serra Mantiqueira, né? Tinha muita. Ainda queria competir ainda se tivesse. É? Chamado de Setor Norte, o Vale do Paraíba teve uma importante atuação na Revolução, embora seu número de armas e de homens fosse inferior à das tropas federais. As forças federais possuíam 100 canhões contra 24 dos constitucionalistas e uma metralhadora para cada soldado contra uma metralhadora para cada 50 homens. Diante dessa situação, a imaginação foi uma grande aliada. A matraca passou a ser utilizada para simular tiros com o intuito de enganar as tropas federais. A gente ficava lá no meio do mato. Lá. A gente abria cada buraco, e só você vendo. Cada buraco maior do que esse quarto aqui. Aquilo ali. Então ali que a gente dormia todo, não tinha medo. Até que no último dia, o cabo Almeida, estava deitado lá dentro. Não sei o que deu na ideia dele levantar e sair, sabe? Quando ele saiu aqui para fora, quando ele já estava com a metade do corpo para fora, o barranco... Bum! Com a saudade da família, a saída era fazer dos companheiros de guerra uma extensão de sua casa. Mas foi triste, para minha família foi triste. Vocês fizeram amizade entre vocês? Com tudo. Ali tudo era aliado. Uma família ali quase aliada. Era uma família. É. Fardas, capacetes, bolsas, granadas e armas formavam um terrível cenário de guerra. Aviões bombardeavam o interior paulista. Homens lutaram contra soldados. Entre eles, o lavrador Paulo Virgínio da cidade de Cunha, morto por não revelar o local que as tropas paulistas se encontravam e por se negar a trair seus colegas. Durante essa luta, a campanha Ouro para o Bem de São Paulo foi lançada. As pessoas doavam suas joias para financiar o esforço de guerra. Por ocupar uma importante posição geográfica, o Vale do Paraíba foi um dos principais palcos da Revolução, deixando marcas e lembranças nos que dela participaram. O que eu lembro foi lá onde nós fomos presos. Porque lá nós sofremos, né? Na ilha nós sofremos. Lá em Barreiros foi uma coisa terrível mesmo. Em Barreiros, lá, a gente conversando com ele aqui, sabe, coisa, daqui a pouco ele saiu e foi lá para o fronte. Depois veio ordem para a gente ir lá para o fronte também. Eu estava lá, quando eu vi, veio o sargento arrastando o Pedro Ramos, que tinha morrido. Daí eu fiquei com medo. Mas tinha nada, a gente tinha que aguentar firme lá, não tinha jeito. Os paulistas se entregaram após 3 meses de luta. Em 2 de outubro de 1932, termina o maior confronto militar do século XX no Brasil, seguido de cassações, prisões e deportações. Estima-se que 830 combatentes morreram na luta por um país melhor. Como foi o reencontro depois com a família? Depois foi uma alegria para a família. O pai e a mãe ficaram... Nossa vida. Eu tenho saudade daquele tempo. Tem saudade?
Não. Mesmo com a derrota paulista, o resultado do movimento ocorreu após 2 anos. Em 1934, houve a convocação da Assembleia Constituinte. Em seguida, a eleição indireta para Vargas como primeiro chefe da Constituição de 34, não havendo uma transição no poder. Passado algum tempo, aconteceu o golpe do Estado Novo. É importante frisar que, em termos políticos, o objetivo foi parcial. Se foi alcançada a constitucionalização, o objetivo de retornar ao centro do poder por parte das elites políticas do Estado de São Paulo, da elite política do Estado de São Paulo, não ocorreu. Na verdade, a Revolução de 30 operou uma mudança na estrutura de poder que não poderia mais retroceder. É claro que a elite paulista cafeeira e industrial continuou tendo poder político, mas não hegemonia, não predomínio, não comandava mais de maneira isolada o processo político e mesmo econômico do país, no sentido de que a gestão dos mecanismos de Estado, dessas ferramentas econômicas, deixou de ser exclusividade desse grupo. Então, com outros grupos, houve a necessidade de uma composição que foi articulada pelo Vargas. Então, o objetivo político de fazer São Paulo retornar a uma cena hegemônica não ocorreu. No dia 21 de maio de 1964, é fundada a Sociedade de Veteranos MMDC em São José dos Campos, que tinha como objetivo, por meio da educação, cultuar a memória de seus principais vultos, promover comemorações, entre outros. A sociedade durou 20 anos. Após sua extinção, o acervo foi doado para a Câmara Municipal. Durante a existência da sociedade, vários heróis foram homenageados com medalhas e diplomas pela participação na Revolução de 32. No dia 5 de março de 1997, o governador Mário Covas promulgou a Lei número 9.497, que instituiu o dia 9 de julho como feriado civil. São Paulo lutou uma luta sem esperanças, porque sem o apoio do contingente militar do Rio Grande do Sul, do Exército e da Força Pública, os recursos de São Paulo não eram suficientes para ganhar a guerra. Embora contasse já com um parque industrial considerável em comparação ao restante do país, era preciso importar equipamentos bélicos, que não foi possível porque o governo federal fechou as fronteiras de São Paulo. Então, mesmo havendo alguns recursos para equipar a força pública, não havia como vencer essa guerra. Não havia condições estratégicas para fazê-lo. E ainda assim os paulistas lutaram, criaram subterfúgios na ausência de força militar, com a matraca, que simulava disparo de metralhadora. As pessoas se envolveram, se apaixonaram por esse ideal, quer dizer, de alguma maneira, intervir no estado de São Paulo, cuja imagem para os paulistas era de locomotiva do Brasil, feriu o orgulho das pessoas. Então elas queriam mostrar que São Paulo era capaz, que São Paulo não podia ser tratado de maneira como uma criança, porque São Paulo estava subordinado ao governo provisório e os interventores eram pessoas alheias à realidade paulista. Então o que fica da Revolução de 32 é a capacidade de mobilização popular que de alguma maneira parcialmente foi atingido porque Vargas teve que ceder à Constituição. Isso é uma opinião pessoal. Uma opinião pessoal. Mas eu acho que guerra a gente deve tirar de lá. Nunca mais. Nunca mais. Vamos procurar levar tudo por bem e tanta coisa, direitinho, aí, outra coisa, aí. Aqui, em particular, tem eleição, aí, outra coisa. Vamos levar tudo por bem. Porque a guerra é, como dizia um livro que eu li há muitos anos, que dizia assim, a guerra é aquele monstro que quando vem ataca a pessoa e quando ele vai embora deixa a pessoa aleijada, deixa a pessoa doente, deixa tudo essa coisa e fica doente mesmo. Nunca mais
a pessoa consegue recuperar a saúde. E nós esperamos, com este informativo especial, ter esclarecido ao nosso público o porquê da escolha deste dia 9 de julho ser feriado no dia de hoje, ok? Amanhã nós voltaremos com mais uma edição inédita do nosso informativo Canal 10. Agora você fica com o pastor Daniel e a palavra de fé. É com o senhor, pastor. Até amanhã. Bom, graças a Deus nós estamos no Canal 10, aqui junto ao Reginaldo, nesse informativo do Canal 10, para fazer essa palavra de fé. Queridos, essa palavra de fé é justamente, a ideia é crer naquilo que Deus falou a respeito da nossa vida comum. Eu queria meditar no Salmo número 73. O Salmo 73 fala de um assunto muito pertinente. Um assunto meio sem solução, mas é muito pertinente. Existe uma solução? Existe. Por isso que é um assunto de fé. O Salmo 73 fala da prosperidade dos ímpios. Por que o camarada mau elemento se enriquece e aquele que vive de trabalho é sempre um carente, não prospera? E é um assunto meio sem solução. Tem até alguém diz que quem trabalha não tem tempo para ficar rico. Eu já escutei isso aí. Faz sentido, faz um certo sentido. Mas o texto do Salmo 73, o escritor Asaf, que escreveu esse salmo, o Asaf disse assim, eu vou ler um pedacinho porque não dá para ler todo o Salmo 73. Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Preste atenção nessa palavra. O Asaf estava dizendo, quase que eu caí. Eu me senti tentado. Foi grande a tentação, quase que eu fui. Eu tive inveja, porque eles vão bem. Não tem essas canseiras que nós temos aqui. Parece que eles são deuses. Eu até nem devo falar coisas que eu tenho para falar sobre esses deuses em alguns postos de comando na face da terra, nas cidades. É uma coisa horrorosa, horrível, horrível, muito horrível. Porque muita gente pensa, são os traficantes, são os políticos. São, mas há outros, boa gente. Mesma coisa. E ele viu aquilo, o salmista. Ele diz, quase caí, quase caí. No versículo 12 ele diz, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. E eu não consigo.
Tem gente que diz, não faz para pagar imposto. E eu acho que o imposto é feito para pegar esses mesmo. Não é possível. Não é possível. Quando é que veio a solução? Quando ele chegou no versículo 17. Aí ele percebeu a questão. Por isso que eu te disse, não tem solução, mas tem uma solução. Chega no versículo 17, ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Entendeu? Até que eu tive um encontro com Deus, até que eu fui para a oração, até que eu fui falar com Deus, eu fui entender esse assunto com Deus, eu fui colocar diante dele que eu fiquei com inveja, eu fui colocar diante dele que eu quase caí. Aí Deus me falou certinho: querido Asaf, não tem inveja não, querido. Isso aí não tem valor nenhum. Você juntar tudo e pesar não vale nada. Morreu, acabou. Ninguém leva isso para lugar nenhum. Isso não tem valor algum depois que ele vai. Aí o Asaf diz: ah, Senhor, entendi. Entendi perfeitamente. Deus diz assim, aliás, o Asaf diz assim: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. É isso que eu quero, Senhor. O Senhor me segura pela minha mão direita e me leva como uma criança é levada, é conduzida. Se Deus está me segurando pela minha mão direita, todavia estou sempre contigo, tu me guias, tu me seguras pela minha mão direita. Se Deus está me levando pela minha mão direita, é porque Ele está me segurando com a mão esquerda dele. É a mão do coração. É a mão do coração. A mão esquerda. Você diz, isso não tem nada a ver, pastor. Tem sim. Claro que tem. Claro que tem. É assim que Deus conduz a gente. Pelo seu amor infinito. É assim que Deus conduz a gente. E a gente fala que o amor está no coração, entende? É uma maneira humana de expressar. Só isso. Ele diz no versículo 24, que ele descobriu: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Acabou. Acabou. Acabou a inveja. Acabou tudo. Eu não quero aquilo desse jeito não. Assim eu não quero. Eu quero toda a riqueza que Deus quiser me dar, mas não desse jeito. Porque eu quero ser recebido na glória. Eu quero andar com Deus. Eu quero te dizer, homens de Deus foram ricos. Abraão, Jó, Filemon, muitos ricos. Jesus tinha um tesoureiro. Jesus tinha muito dinheiro que o pessoal dava para ele. O tesoureiro passava a mão. Isso que eu não quero. O dinheiro não é meu, é do dono. O problema é a prosperidade do ímpio. O ímpio é aquele que passa a mão no dinheiro dos velhos, dos velhinhos, dos doentes mentais, daqueles que precisam de tratamento no SUS. Pega o dinheiro dos aposentados, pega o dinheiro das crianças, daqueles que precisam de tratamento. Isso que eu não quero. É isso que o salmista está falando. É isso que o salmista está falando. Eu quero ter aquilo que Deus me der. Palavra de fé é isso. Eu quero viver na fé de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Porque Deus olha com seus olhos e vê todos os filhos dos homens e vê o nosso caminho. Pensa que Deus não sabe? Deus dá a recompensa. Então Deus nos abençoe. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site
www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura. E fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Alfaiataria Ramos, o melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos. Telefone 3442-5835. 3442-5835. Falou em roupas. Falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na Rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 997667929 ou 991981499 ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo. Na Clima Code você encontra os melhores ar-condicionados do mercado, as melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Clima Code você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Clima Code, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para Clima Code Ar-Condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson. Clima Code Ar-Condicionado, 3442-7088 ou 99628-6060 ou ainda acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para Clima Code Ar-Condicionado, climatizando com estilo.